Ok. Bom dia, jovens. Como é que vocês estão aí? Tudo em paz, graças a Deus? Na paz. Ok. Aliás, né? Falta o compartilhamento da minha tela, né? Só um instantinho. Não, não vai ser por aqui. Isso aqui eu vou arrastar pra cá. Cadê? Pronto. Minha tela tá compartilhada aí, pessoal. Onde tem. Aliás, só faltou aqui aula. Só um instante, aula 16. Minha tela tá compartilhada em onde tá escrito aula 16, lei de Coulomb e força elétrica. Tudo certinho aí? Tudo ok? Tá. Ok? Belezinha, maravilha. Deixa eu só maximizar aqui para fazer essa lousa. E a caneta. Consegue me ouvir direitinho aí, né? Belezinha? Sim. Ok. Bom, aqui nessa essa imagem que tem aí ao lado, né? Alguém sabe dizer que aparato é esse? Alguém saberia dizer que aparato é esse? Não. Isso aí é a chamada balança de torção, né? Que foi um instrumento utilizado por Coulomb para poder determinar, né, as relações de proporcionalidade de distância e carga, né, de dois materiais eletrizados, ok? Esse fiozinho que passa aqui no meio, né, onde está passando a seta, é um fio delgado de prata, né? E não sei se vocês estão conseguindo reparar que aqui tem duas esferas, certo? Tranquilo? Consegue visualizar isso? Todos conseguem visualizar que tem duas esferas? Sim. E aí ele eletrizava, né, essas esferas. E não sei se vocês estão conseguindo visualizar, tem uma fita, como se fosse uma fita métrica, né? Fazendo um contorno em torno desse cilindro aí. Consegue visualizar isso também? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Consegue visualizar? Como se fosse uma fita métrica? Consegue visualizar isso aí? Não. Tenta maximizar um pouquinho, vou tentar maximizar aqui agora. Consegue ver agora? Como se fosse uma fita métrica? Sim. Ah, Sim, beleza, sim, né? sim. Vou voltar aqui. Mas na verdade não é uma fita métrica, né? Isso aí é uma marcação de ângulos, né? Em graus. Então, se ele der uma volta completa em torno desse cilindro, então isso aí sai de zero até quanto? De zero até que ângulo? 360. 360. Então, o que o Coulomb fez foi estabelecer uma relação, né, com o ângulo, né, que rotacionava essas esferas, só que concorda comigo que imagina uma coisa empendurada por meio de um fio e você começa a girar essa coisa, você começa a torcer esse fio, você torce o Sim, fio, ok? sim. Então, a depender da intensidade, né, com que o ângulo era varrido, ele era variado, tinha uma relação de força com esse ângulo, né? E aí dentro lá da são toda uma complexidade, né, para poder né, fazer os cálculos dele e tal. Tem no ensino superior, né, a gente tem uma chamada integral de superfície, né, e uma dedução bem bonita, até chegar na lei de Coulomb no formato vetorial, que é onde tem aqueles vídeos lá de eletromagnetismo, né, que estava lá no meu canal do YouTube, quando eu trato de problemas, né, de forças de carga no espaço tridimensional, ok? Mas no ensino médio a gente não chega né, nesse nível de complexidade, tá? Na grande maioria dos casos, vocês vão estar interessados em calcular módulo, ou seja, só a intensidade da força elétrica, né? Talvez alguma outra situação seja interessante você fazer a representação vetorial para você descobrir mais ou menos qual o ângulo que vai estar né, entre duas forças para você calcular a resultante. Elas podem estar na mesma direção, em sentidos iguais, em sentidos opostos, né? Que você viu a aula de operação de vetores. E pode chegar ao ponto de os dois vetores fazerem um ângulo de 90 graus entre si, então vocês vão aplicar Pitágoras, ou se for um ângulo distinto de 90 graus, vocês vão aplicar a lei do cosseno, a regra do paralelogramo, ok? Mas, para não ficar aí sem comentário nenhum, né? Essa legenda, vou colocar aqui a descrição né, do que aconteceu. Então, na imagem ao lado, deixa eu só maximizar aqui.
Lembrando, pessoal, tá sendo novidade para vocês, a questão da aula ser gravada, mas o que está sendo gravado não é a tela do Meet, tá certo? É a tela que está sendo exibida para vocês. Essa é a tela do meu segundo monitor, ok? Então pode ficar tranquilos, porque no vídeo não vai ter nenhuma exibição do nome de vocês, nem da imagem, né, que tem aí do perfil de vocês, ok? No máximo a voz, tá certo? Então fiquem tranquilos quanto a essa questão da privacidade, beleza? Na imagem ao lado, tem-se a, bota aqui, né, balança de torção de Coulomb, que foi o instrumento utilizado para a determinação da força elétrica entre corpos carregados, né? Uma esfera é presa a um eixo que pode rotacionar conectado a um fio delgado de prata. Uma outra esfera carregada é utilizada para atrair ou ao repelir, né? Atrair ou repelir essa esfera. Então, a depender do ângulo rotacionado, pode-se determinar a intensidade da força elétrica, ok? Até aí tudo bem? Belezinha? E aí, vou acabar repetindo, né, uma representação que eu fiz ontem na aula de vocês, né? Seriam dois corpos carregados. Então, vou colocar aqui um corpo A. Opa, passei uma esfera, né? Um corpo A. Aliás, vou reduzir isso aqui, vai ficar melhor. A e um corpo B. Eles estão separados, né, por uma força ou por uma distância que eu vou chamar de D. Posso dizer, por exemplo, que essa primeira esfera está eletrizada positivamente. Vou colocar essa aqui positivamente também, né? Então elas vão se atrair ou vão se repelir? Elas vão se atrair ou vão se repelir? Repelir, Repelir. né? Carga de sinais iguais. Então, Se só que repele. existe uma relação da força elétrica com a terceira lei de Newton, né? Ou seja, a força elétrica é uma força de ação mútua, né? Além de ser a distância. Porque, por exemplo, existem forças de contato, por exemplo, eu posso empurrar esse caderno, então está tendo contato da minha mão com o caderno, né? Ou uma força de puxão, né? Ou existem as forças à distância. A força magnética é uma força à distância, a força elétrica é uma força à distância, né? A força gravitacional é uma força à distância, tá certo? E se A repele B, é porque B também repele A, né? E a intensidade dessas forças é a mesma, tá certo? Então, vamos fazer essa representação aqui. Aqui a gente teria, né, a força que A exerce em B. E aqui a gente teria a força que B exerce em A, ok? E Força professor, que B... Oi, diga. eu não poderia colocar aqui D, eu não poderia colocar D e um sinal para o lado e um sinal para o outro, não. D, não, D é só a distância que separa as cargas, Assim, assim, ok? assim. D é a distância que separa as cargas, tá certo? Então, eu vou escrever isso aqui, né? A força elétrica
A força elétrica é uma força de ação mútua, e à distância, né? Ela está relacionada com a terceira lei de Newton, né? Portanto, a intensidade da força com que A repele B tem a mesma direção e módulo da força com que B repele A. Então, ou seja, a força elétrica é uma força que atua na linha de ação que une o centro das cargas, né? E antes disso, a gente vai pensar de um conceito chamado de o que é uma carga pontiforme, tá certo? Então, vou botar aqui uma observação. Iremos utilizar o conceito de carga pontiforme. Pelo nome, alguém arriscaria dizer o que seria uma carga pontiforme? Pontiforme. Se vocês se recordarem de algum conteúdo lá do nono ano ou do primeiro ano, talvez vocês acertam o significado do que seria uma carga pontiforme. Seria aquilo que você falou lá na primeira aula, de que a carga concentra nas pontas? A carga concentra nas pontas? Como assim? Nas pontas, não nas extremidades, no caso que ele tá Não, falando. esse é o conceito. Não. Isso aí é poder das pontas, é um outro conteúdo, né? É outra ideia, tá? Não, quanto a isso não. Você pode pensar como um material esférico, tá certo? Mas toda esfera tem um raio, concorda? Sim. Perfeito, né? Mas é um conteúdo lá do nono ano, primeiro ano, ok? Até que ponto eu precisava... Não, eu precisava dos conceitos de... Até que ponto valia a pena eu levar em consideração as dimensões do corpo, né? E aí? Ponto material e corpo extenso. Ah, isso, né? Então, pontiforme. Tá puxando mais para ponto material para corpo extenso. Ponto material. E qual era o conceito? O que era um corpo que era considerado um ponto material, né? Um objeto E- considerado. Em relação ao seu estado, as suas dimensões eram desprezíveis. É isso aí, ok? Então, cargas pontiformes são aquelas cargas em que as suas dimensões podem ser desconsideradas, né? Ou seja, tem dimensões desprezíveis diante do problema que a gente vai tratar, tá certo? Então, hoje iremos utilizar o conceito de carga pontiforme, ou seja, cargas em que suas dimensões são consideradas desprezíveis, tá certo? O formato também. Hã? Formato também. Aí, Pietro fez uma questão interessante, né? Porque tudo aquilo, Pietro, que eu considero como ponto material, já está dizendo é ponto. E ponto, na perspectiva da geometria, é um ente adimensional, ou seja, ele não tem dimensão, tá certo? Um ponto não tem Entendi, dimensões. entendi. Um ponto é um ponto, tá certo? Iremos utilizar o conceito de carga pontiforme, ou seja, cargas em que suas dimensões são consideradas desprezíveis. A gente pode também considerar desprezível a sua massa, tá certo? Inclusive, na lista de exercícios de lei de Coulomb, vai ter uma questão em que vocês vão fazer um comparativo da força gravitacional, ou seja, levando em consideração as massas de duas cargas, com a força elétrica. E aí vocês vão perceber que a força, em alguns contextos, né, a força elétrica ela pode ser da ordem de 10 elevado a 20 ou quase 10 elevado a 30 vezes mais superior do que a força gravitacional. Não sei se chega a 10 a 30, né, mas uns 10 a 20 e pouco, mais ou menos, né? Então existe uma diferença grotesca de poder, né,
entre a força gravitacional e a força elétrica. A força elétrica é E aí, muito mais professor, forte, né? Muito mais intensa. Oi. mas tipo, numa questão, em um cálculo, vamos supor, o que que a carga seria, mudaria, tipo, no caso do uma pontiforme, a sua carga era desprezível, mas se a carga ela Na fosse carga, não. Dimensões. Carga não, dimensões. Em nenhum momento eu falei que a carga é desprezível. Eu tô falando das dimensões, dimensões. dimensões são Ah, desprezíveis. o que que Se a tem? dimensão ela for relevante, qual a diferença notória? Tipo, é um movimento, é o que? Uma Aí vai força? envolver as questões do cálculo diferencial integral, que aí você vai começar a determinar a distribuição de carga por cada seção de área ou de volume do material. Aí vai começar a fazer diferença, você entendeu? Aqui não. Aqui você considera como um ponto que as cargas estão concentradas todas nesse ponto, tá certo? Certo. Ok? Iremos utilizar o conceito de carga pontiforme, ou seja, carga em que suas dimensões são consideradas desprezíveis, bem como a massa. E por que eu estou falando, né, dessa questão de ser desprezível, né? Porque então a distância que nós iremos considerar nesses problemas é a distância que separa os centros dessas cargas, tá certo? Então, isso irá permitir que as dimensões, aliás, né? Isso vai ficar redundante. Isso irá permitir que possamos utilizar a distância que separa os centros das cargas sem levar em consideração o seu raio. Ou seja, a comparação do raio dessa carga com a distância que separa as duas cargas é um valor desprezível, tá certo? Então, sendo assim, sendo assim, a força elétrica é uma força que atua na linha de ação. Aliás, né, a linha de ação, a força elétrica, é a força que atua. Tá isso mesmo, deixa eu ver. Sendo assim, a força elétrica é uma força que atua, é isso mesmo, atua na linha de ação que liga os centros das cargas. Como assim, professor? Desenha para eu ver se eu consigo entender. Você tem aqui uma carga A e ela é positiva. E aí você tem uma carga B que ela é negativa. Então, A está atraindo B e B está atraindo A. Aí olha só, a linha que une as cargas é essa aqui, ó. A linha que une os centros das cargas é essa. Aí é impossível você chegar e desenhar um vetor de atração que é assim, ó. Ou você fazer isso aqui, ó. Ou você fazer isso aqui, ó. Qual é a linha de ação aí? O Tá que une representado pelo quê? Não. No desenho, quem é a linha de ação? a distância. Não. Certo, mas tá Pontilhado. representado o pontilhado. O Ah, pontilhado. sim. Então, toda a representação, e vocês vão ter que desenhar isso, tá? Então, os vetores estão sempre na linha de ação. Que uma atrai ou repele outra, tá certo? Então, muito cuidado com isso aí. O vetor de atração e de repulsão atua sempre na linha de ação que une essas cargas, tá? O centro das cargas, perfeito? Então, aliás, vou até deixar esse desenho aí. Isso aqui seria considerado errado, né? Isso aqui seria errado. E aí a gente poderia fazer o desenho certo, né? Eu tenho uma carga A, ela é positiva. Tenho uma carga B, ela é negativa. Então eu tenho uma linha de ação que une os centros dessas cargas.
E aí, vamos desenhar o vetor, né, com que A atrai B, né? Esse aqui seria o vetor. A força que A exerce em B, né? Então, isso aqui seria o correto, ok? Até aí, tudo bem? Mas se é a Tranquilo? força Beleza, né? que A exerce em B, por que... É... E professor? Oi. Se é a força que A exerce em B, por que o vetor tá virado para A? Porque A tá puxando B, né? Tá puxando? É porque é a atração, né? A tá Ah, puxando B, né? Então, B tá vindo pra ela. Perfeito? certo. Uhum. Mas você pode também desenhar o outro vetor, né? Inclusive, eu vou até no outro desenho também fazer o vetor. Por exemplo, aqui seria o que A exerce em B, só que é errado. E aqui, por exemplo, seria o que... Botar aqui, né? O que B exerce em A. Fazer assim, né? A força que B atrai A. E aqui agora colocar o outro, né? A força que B atrai A. Ok? Tranquilo? Maravilha, né? Então, vamos continuar. Bom, agora que a gente fez essas representações que são importantes, né? A gente precisa fazer a discussão sobre as percepções de Coulomb no experimento dele, né? Então, vamos colocar aqui as percepções de Coulomb. É, professor, Oi. essa aula você vai disponibilizar no seu canal ou você vai mandar um link para poder assistir separado? Não, vai ser publicado. Vai ser formato público, tá certo? Ok, ok. As percepções de Coulomb. Então, colocar aqui, né, a primeira percepção. Primeira percepção. Ou conclusão, né, como você queira chamar. Percepção. Eu vou digitar, né, primeira percepção. A força. A força elétrica entre duas cargas é diretamente proporcional ao produto delas. Ao produto delas, né? Essa foi a primeira percepção de Coulomb, tá? E a segunda percepção ele verificou que a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas cargas. Ok? Tranquilo isso aí? Então, né? A gente pode dizer que a força elétrica, primeira percepção, né? A força elétrica, ela é... Opa, ficou muito grande isso aqui. Diretamente proporcional. Ao produto das cargas. E a força elétrica, ela é diretamente proporcional ao quadrado da distância, ok? Que separa essas cargas, tá certo? Essa aqui seria a nossa segunda percepção, né? Se a gente for fazer a representação matemática, né? Certo? Segunda percepção. Aí, como a gente já fez em várias outras aulas de física, de outros assuntos, quando duas grandezas elas são diretamente proporcionais,
A constante de proporcionalidade é obtida através do quê? Através do quê? Ô, professor, eu não entendi porque a força elétrica é diretamente proporcional à distância ao quadrado. É inversamente proporcional. Quanto Por maior a distância, menos interação existe entre elas, Ah, entendi. ok? É igual, inclusive a fórmula de força elétrica é bem parecida com a de força gravitacional. Imagine o seguinte, você tá pisando no chão do planeta Terra. E a Lua está separada da Terra a 380 mil quilômetros. Quem você acha que sente onde é que está o campo gravitacional mais intenso? Na superfície da Terra ou a distância de quase 400 mil quilômetros? O campo gravitacional da Terra, você acha que está mais próximo aonde? Na superfície dela ou a uma distância de 400 mil quilômetros? Na superfície. Na superfície dela. Ah, então você está dizendo que quanto mais próximo, mais poderoso é o campo gravitacional. No contexto da eletrostática, a mesma coisa. Quanto maior é a proximidade, mais poderoso é o campo elétrico, ok? Então E aí, a primeira percepção não envolve distância. Não. É só a quantidade de carga que existe entre as duas. Imagine. Vou fazer essa representação, Pietro. Eu tenho aqui situação 1 e tenho aqui situação 2. Aí aqui eu tenho uma carga que ela tá assim, né? E aí tem outra carga que ela tá assim. Aí agora, na representação 2, eu vou fazer assim, ó. E a distância que separa essas cargas. Onde é que você acha que vai ter mais força repulsiva? No caso 1 ou no caso 2? No caso 2. Por quê? Tem mais. Tem mais cargas, né? É, Tem mais cargas em excesso, ok? Então, era de se imaginar que quanto maior é a quantidade de cargas contida no corpo, maior vai ser a força elétrica entre eles. Até aí tudo bem? Mas Sim. por que é só o produto e não a somatória? Aí isso aí, assim, tem duas explicações. Tem a dedução da fórmula, né? Que vai sair por integral de superfície, um cálculo bem complexo. E tem a verificação experimental. Então, no experimento de Coulomb, ele percebeu que a força elétrica ela ficava mais intensa, não em função do somatório das cargas, mas em função do produto. Então, e a dedução matemática da fórmula por integral de superfície vai cair com que Q1 e Q2 sejam multiplicadas e não somadas entre si. E no experimento isso é verificado. Ok? Poderia ser pela questão da soma, tá certo? Mas, normalmente, constante de proporcionalidade e relação de proporcionalidades, elas vêm em função de razões ou de multiplicações, mas de somas ou subtrações não. Normalmente não, tá certo? Perceba que normalmente em todas as deduções de nossas fórmulas, que são fórmulas que podem ser verificadas, né, experimentalmente, normalmente os fatores estão multiplicando ou dividindo entre si. Já conseguiu reparar isso? Já percebeu isso? Mas consegui responder sua pergunta? Respondeu. Ok. Agora eu estou interessado em constante de proporcionalidade. Quando duas grandezas elas são diretamente proporcionais, a constante de proporcionalidade é obtida através de quê? Por meio do quê? Da razão do produto. Eu não entendi a pergunta. Quando eu tenho duas grandezas que são diretamente proporcionais, a constante de proporcionalidade é obtida por meio da razão do produto. Produto. Vamos lá, vocês sempre confundem isso, desde o nono ano que eu faço isso, vocês sempre esquecem. E eu vou usar os mesmos exemplos que eu uso em todas as vezes que vocês esquecem o assunto. Dois exemplos que são chave para você tirar sua dúvida sobre a constante de proporcionalidade entre duas grandezas. Vamos lá, eu vou contextualizar. Theo trabalha numa empresa com a carga horária de 20 horas. E o salário de Theo é de R$4.000. Pietro trabalha na mesma empresa. Só que Pietro trabalha 30 horas. E o salário de Pietro é 6 mil. Pra mim também, velho. Tá, consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Ixi, agora foi a minha. Oi, consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Sim. Vamos lá, voltar, ó. Pra gente discutir sobre constante de proporcionalidade. Theo trabalha numa empresa e ele trabalha 20 horas e o salário dele é 4 mil. Aí Pietro trabalha nessa mesma empresa, só que a carga horária dele é de 30 horas e ele ganha 6 mil.
E aí Heitor também trabalha nessa empresa, só que Heitor trabalha 40 horas e Heitor ganha 8 mil. Eu quero verificar se está existindo uma constância de proporcionalidade, né? Ou um padrão de salário em função de carga horária. Vocês iam fazer o quê? Multiplicar um pelo outro, não? É mesmo? Multiplicar para dar 80 mil. 80 mil o quê? Aliás, Eu quero descobrir a relação de valor por hora trabalhada. Você vai fazer o quê? Dividir. Ah, tá. Então, aqui é Theo, aqui é Pietro e aqui é Heitor. Theo tá ganhando quantos reais por hora? 200. Quanto é que é 4 mil dividido por 20? 200. Então ele tá ganhando 200 reais por hora. E Pietro? 200 também. Ah, 200 também, né? Porque se eu pegar 6 mil dividido por 30, dá 200 por hora. E Heitor? Da mesma coisa. 200. Ah, então existe uma constante de proporcionalidade. Carga horária e salário são grandezas diretas ou inversas? Diretas. Diretas. Quanto mais você trabalha, maior o seu salário. Uhum. Mas essa constante, que é 200 reais por hora, você obteve através do quê? Razão ou produto? Razão. Ah, tá. Entendi. Ah, professor, faz agora exemplo aí com inversamente proporcional. Vamos. Eu tenho aqui Theo, Pietro e Heitor. Vamos arredondar a distância de lá para Paguanambi, na estrada antiga, que é 200 km, tá certo? Aí, Pietro tem uma... Ele vai de carroça. E a Theo, né? Theo vai de carroça. E a carroça de Theo vai a 25 km por hora. E aí Theo vai gastar 8 horas para chegar em Guanambi. Aí Pietro já tá num Fusquinha. Aí ele já consegue ir a 50 km, uma velocidade de 50 km por hora. E aí Pietro gasta agora 4 horas, né? E Heitor tá indo, né, num HB20 a 100 km por hora. E aí Heitor gasta 2 horas para poder chegar. Eu tenho tempo e tenho velocidade. O que eu consigo achar se eu tenho tempo e velocidade? Velocidade média. Não. É o delta S. Ou seja, distância, né? Variação do espaço. Qual é a distância que Theo percorreu? Tudo bem, lá no começo eu falei, mas se eu não tivesse dito... 200. 200. De onde sai esse 200? Multiplicação de 25. Ah, 25 vezes 8, então Theo andou 200 km. E Pietro andou quantos quilômetros? Mesmo. 200 também, né? 50 vezes 4 dá 200 km. E Heitor também andou 200, porque 100 vezes 2 dá 200 km. Ah, então está existindo uma constante de proporcionalidade aí, que é o espaço, né? Aí agora, velocidade e tempo são grandezas diretas ou inversamente proporcionais? Inversamente. Inverso. Quanto maior é a sua velocidade, menos tempo você vai gastar para poder percorrer a mesma distância. Mas peraí, essa constante que está aparecendo, que é um padrão para todo mundo, que é a distância, vocês acharam ela por meio do produto ou da razão? Da razão. Produto. É o quê? Do produto. Ah, do tá. produto. Então, Da razão, de novo, né? professor, escuta Eu essa dividi razão, 25 por 80? Eu dividi 25 por 80 ou eu multipliquei? Do produto. Ah, então, quando duas grandezas são inversamente proporcionais, a constante de proporcionalidade é obtida por meio do produto. E quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a constante é obtida por meio da razão. Ficou claro isso? Sim. Pronto. Agora, dadas as relações de proporcionalidade entre força, cargas e distância. A relação de força elétrica com o produto das cargas é uma relação direta ou inversa?
É direta ou inversa? Inversa. Tá escrito na tela. A relação entre força elétrica e cargas é direta ou inversa? Inverso. Tá escrito na tela. A relação de força tá escrito na tela, pessoal. Pelo amor de Deus. Direto. Oxi, isso tá escrito na tela em caixa alta. Misericórdia. Então, a relação de força elétrica com carga é uma relação direta. E eu disse que quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a constante é obtida por meio da razão ou do produto. Produto. Dá razão, amigo. Eu fiz a relação de carga, horário e salário. Quanto maior o salário, quanto maior a carga horária, maior o salário. E vocês obteram a relação dividindo uma coisa para outra. Presta atenção no que vocês estão falando. De novo, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a constante de proporcionalidade é obtida por meio da razão do produto. Da razão. Então, o que você vai botar? Q1 vezes Q2, você vai colocar multiplicando ou dividindo força elétrica? Dividindo. Se é razão, pessoal, multiplicando ou dividindo? Ah, tá. Então, vou colocar aqui Q1 vezes Q2. A relação de força elétrica e quadrado de distância é uma relação direta ou inversa? Inverso. Inversa. E a gente discutiu que quando duas grandezas são inversamente proporcionais, a constante é obtida por meio da razão ou do produto? Do produto. Do produto. Então, eu vou colocar D ao quadrado multiplicando ou dividindo força elétrica? Multiplicando. Multiplicando, ok. Desde que o meio seja o mesmo, que eu não altere o meio, se eu variasse o valor das cargas da distância, que iria implicar na variação da força também, certo? Ou seja, eu acharia uma força, vou botar aqui força elétrica 1, e eu botei aqui, é ao quadrado, né? Uma distância D1, uma força elétrica é 1, né? Seria igual a uma força elétrica dois vezes uma distância 2 ao quadrado por uma carga Q3 multiplicado por uma carga Q4 seria igual a reticências a uma força elétrica N vezes uma distância N ao quadrado sobre uma carga N multiplicada por uma carga N mais 1. Isso vai dar sempre uma constante. Então, quando eu relaciono essas quatro grandezas, né, que é força elétrica, distância, carga 1, carga 2, desde que eu realize essa operação matemática, não importa o valor das cargas nem da distância, vai sempre aparecer um valor constante, né? Vocês podem pegar 1 milhão de situações, vocês acharam a força, sabe a distância e o valor das cargas, quando você pegar a força e multiplicar pela distância ao quadrado e dividir pelo produto das cargas, vai dar sempre o mesmo valor. Então está existindo uma constante que não depende das cargas nem da distância que separa entre elas, só depende do meio. A gente chama isso de constante eletrostática do meio. E na grande maioria dos casos que nós vamos trabalhar, vai ser a constante no vácuo, tá certo? Então, verifica-se. Essa daí vai ser a fórmula do A gente vai organizar ela ainda. Verifica-se que há uma constante que não está dependendo do valor das cargas nem da distância que as separa. Na prática, esse valor só é alterado se o meio
de interação entre as cargas mudar. Alguns exemplos de meios, né? Eu tenho o vácuo, pode ser o ar, pode ser água, pode ser álcool, né? Posso fazer em qualquer meio, né, esse experimento, ok? Então, de modo geral, eu posso escrever, né, que força elétrica vezes distância ao quadrado é igual a carga 1 vezes carga 2, que é igual a K, ok? Essa constante de proporcionalidade essa constante de proporcionalidade é denominada de constante eletrostática do meio, ok? E aí, só que como o nome do assunto é força elétrica, então é conveniente a gente reorganizar aquela expressão em que a força elétrica está isolada, né? Então, escrevendo em função de força elétrica, então, força elétrica é igual a constante eletrostática vezes o produto das cargas, Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado, né? E aqui nós temos a lei de Coulomb em seu formato, né, só de módulo, tá? Porque no formato vetorial ela tem uns termos a mais. Eu posso até colocar elas... Aliás, tem no meu canal do YouTube, tá vendo? Lá da seção de eletromagnetismo. Então a gente tem aqui a lei de Coulomb, certo? Essa aqui é a nossa primeira parte da aula, né? E aí quando for na próxima aula, nós vamos discutir sobre a questão, né, da constante eletrostática, a sua unidade de medida e algumas ideias, né, que estão pendentes aí, belezinha? Aí eu vou aqui, deixa eu ver, interromper o vídeo, quanto nós temos? E aí, 43 professor, minutos. Oi, É, diga. em relação à lista que o senhor desenvolveu para nós, é necessário saber a equação com a adição dessas questões de vetores ou não? Não. Isso aí é matemática do ensino superior. Não. Ah, sim. Ok. A única coisa que vocês vão usar de vetores é daquela aula de vetores que eu coloquei para vocês. Que inclusive também tem um vídeo aqui, né? Vai ser a penúltima aula, tá certo? Então isso aqui vai ser a nossa lei de Coulomb parte 1, né? Não finalizei, faltam algumas discussões sobre a constante eletrostática, né? Algumas outras ideias, tá certo? Que vão ajudar vocês nos cálculos. E aí, quando for amanhã, a gente estende isso aí, belezinha? Certo aí? É. Ok? Então, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Nossa,